Que bom, glória a Deus, que bom estar com vocês essa noite, para a gente poder conversar mais sobre essa série aí que temos ouvido tanta coisa boa, né? Tanta coisa que Deus tem falado nos nossos corações. E vamos caminhar, continuando a refletir em Coríntios. Eu não sei para vocês, mas após o segundo turno das eleições... não, Henrique, falar de eleições não, por favor, é verdade, não vou falar de eleições. Mas após o segundo turno das eleições, eu não sei se você viu nas redes, nas mídias, se você acompanhou de alguma forma, muitas pessoas postando uma frase que dizia: o amor venceu. Amor e ódio representam para a sensibilidade oriental, eu creio que para o mundo, atitudes mais polarizadas da vida. Amor, ódio. Então, se o amor venceu, o ódio perdeu? Longe de mim querer conversar sobre isso e discutir sobre isso essa noite. Porém, eu parei para refletir que uma coisa é certa. O amor de fato venceu. Há muito tempo atrás, através de Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos ao terceiro dia. E ele continua vitorioso. Embora eu acho que essa não tenha sido a conotação que deram a essa frase, o amor venceu, eu acho que nós, como bons teólogos e cristãos, conseguimos enxergar o mundo com as lentes do Evangelho, com uma nova ótica, uma nova lente. Nós conseguimos não só olhar para a cultura, não só olhar para tudo isso e redimir ela com essas lentes. Nós podemos enxergar isso. Então, nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de refletir sobre isso. Não é sobre política, por favor. Mas refletir sobre o amor. Refletir nessa mensagem que eu intitulei A Revolução do Amor. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos refletir do versículo 1 ao versículo 13. Abre aí sua Bíblia, seu aplicativo da Bíblia. Não abre o Instagram não, nem o Zap, tá? Já tira essa internet aí. A tentação é grande, né? Abre a sua Bíblia aí, seu aplicativo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 1 ao 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor é o maior destes. Meus irmãos, não podemos negar que no Novo Testamento o amor é uma das ideias mais centrais que expressam o conteúdo total da fé cristã. Concorda comigo? Deus é amor. Então Jesus também é amor, porque Ele é Deus. O amor dele é demonstrado através da sua fidelidade à aliança e em sua busca incansável pelos pecadores, apesar da rebeldia ou indiferença
destes. Aqui no nosso texto, a palavra amor está sendo traduzida pela palavra grega ágape. Existem muitas definições para essa palavra do amor no grego extrabíblico. Muitas na famosa obra A Ilíada de Homero, como o verbo ágapo, que é frequentemente utilizado por ele. Mas algumas construções do substantivo da palavra ágape praticamente só se encontram no Novo Testamento. Vejam que coisa. Paulo trata aqui nesse texto de uma maneira belíssima o dom supremo do amor. Apesar de usarem muito esse texto em contextos de casamento, talvez no seu casamento você tenha lido esse texto, ou alguém leu esse texto. Falar de amor aqui é excluir todo tipo de sentimentalismo, todo tipo de sensualidade, de sexualidade associadas à palavra do amor. Porque no português a gente vai entendendo amor de várias formas. Mas a palavra amor aqui também não está sendo utilizada como um grau de predileção. Eu amo isso, eu amo fazer isso. Também não está sendo dessa forma. Ágape aqui em Coríntios 13 é um amor divino, em origem, e ultrapassa todo tipo de sentidos terrenos que você possa imaginar. Algo que podemos encontrar em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma, é esse mesmo amor. Não conseguimos, por mais que a gente tente, abraçar plenamente o significado desse amor sobrenatural de Deus. Mas para o apóstolo Paulo, ágape é o amor que elege. O amor de Deus pelo homem e vice-versa. Quando ele fala do amor de Deus, ele fala dentro de uma tradição do Antigo Testamento, dizendo que o motivo da eleição, ou seja, dos que são salvos, é o amor de Deus. Esse amor ficou sendo uma atividade que se revelou principalmente na obra salvadora de Jesus. A questão é que nós, quando nos achamos em pecado, entendemos que estamos em um caminho que nos levará diretamente para a ira de um Deus santo. Mas Deus, no seu amor, que elege, salva os que creem em seu Filho Jesus. Então, se a atuação salvífica de Deus é definida como sendo o amor, o capítulo 13 de Coríntios, ele pode se entender não meramente como um capítulo da ética apenas, como muitos usam, mas como a descrição da totalidade amorosa de um Deus em relação ao homem pecador. Deus ama a humanidade. Ele ama a humanidade com um amor ágape. É isso. Vemos esse amor doador alcançar o clímax quando Deus envia o seu próprio Filho, o seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz. Morrer na cruz em seu lugar, para que você pudesse ter vida eterna. Seu amor não exige nenhum tipo de desempenho seu. Ele é um amor gratuito para você, mas para ele custou. Mas o verdadeiro amor aqui se revela em amar principalmente aqueles que não gostamos, aqueles que não merecem amor, pois é isso o que Deus faz. Faz por mim, faz por você. A forma que Deus ama os homens é a forma como devemos amar nossos próximos. Sendo assim, chega a hora de dar início a uma revolução do amor, conforme Jesus diz em Mateus 5,44, amem seus inimigos. Como é difícil ouvir isso. Porque se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, de que adianta isso? E é pensando nisso, nessa questão de amar quem não merece amor, que eu gostaria de pontuar algumas lições com vocês essa noite, que a gente pode tirar desse texto. E a primeira dessa lição que a gente pode tirar aqui, esse texto, a gente poderia fazer uma série em cima dele, mas a primeira lição
que eu vou colocar aqui essa noite, que a gente possa refletir, é que o amor deve ser o princípio de qualquer ação. O princípio de qualquer ação. Paulo aqui nesses versículos, esses versículos iniciais, ele utiliza a figura da linguagem de hipérbole, que é o quê? Expressar algo através do exagero. O texto inicia pegando todo esse contexto anterior do capítulo 12 sobre os dons, sobre o qual a gente ouviu 2 mensagens inteiras aí que o pastor Felipe pregou. E isso é muito interessante, porque não é porque ele pegou o 12 que eu vim dizer, eu vou pregar o 13. Não, a gente não combinou isso, né? Mas as coisas acontecem. Então, exatamente, todo esse contexto que a gente está ouvindo falar sobre dons é o contexto que entra nesse texto de 1 Coríntios 13. Então aqui ele diz que ainda que eu conseguisse realizar algo grandioso com o meu dom, ou adquirir todo o conhecimento do mundo para passar para outras pessoas, olha que coisa bonita, ou possua o dom da generosidade, doando tudo aos pobres, sem amor, seria apenas bronze ecoante, barulho irritante. Essa seria uma tradução. É como o som de um gongo, um prato monotônico, tipo um som de microfonia. Você já ouviu? Já tentou botar o microfone numa caixa de som e você vê aquele som de microfonia que não muda e ele amplia no seu ouvido? Prolongados, e eles se tornam extremamente irritantes. É essa comparação que ele faz com aquele que age sem amor. Aquele que quer se gabar de algo que tem, que nem foi ele que realmente ganhou aquilo, que ganhou, né, que conquistou. E alguém que quer se gabar disso é irritante. Ninguém pode gloriar-se por ter o dom da fala, seja humano ou até celestial, como ele exagera no texto, o dom da fé ou o dom da profecia, ninguém pode gloriar-se, ou o dom X, o dom Y, e ao mesmo tempo mostrar uma falta de amor. Será inútil diante de Deus. Porque o que Paulo quer aqui é que a gente possa aprender a viver dentro do contexto do amor divino. É uma novidade para a nossa vida, para a nossa mente. Ele mesmo, Paulo mesmo se inclui, ele deseja que dia a dia esse amor possa ser demonstrado em atitudes, em ação, demonstrando principalmente àqueles que não merecem o meu amor, aqueles que eu discordo. Atitudes de bondade, esse é o verdadeiro amor divino. Amor demonstrado e revelado através da morte de Jesus. Olha o que 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Talvez você diga que em sua vida ninguém demonstrou amor dessa forma, um amor doador por você. Pode ser que seus pais não demonstraram isso para você. Você não se sentiu amada. Você não foi amada. Você não foi amado. Acolhido pela sua família. Pelas pessoas que passaram na sua vida. Trataram você de uma maneira que não era digna. Uma coisa você precisa saber nessa noite, meu irmão. É que mesmo que ninguém tenha te amado devidamente, Deus te amou desde o ventre materno. Ele te amou da maneira que você merecia. Mas muito mais, mesmo você não merecendo, Ele te amou. Amou tanto que entregou o seu próprio Filho. Para que você tenha essa vida eterna, tenha um plano. Ele tem um plano para a sua vida. Ele entregou o seu Filho por amor, sendo nós ainda pecadores. É isso que o texto fala lá em Romanos, para que possamos viver uma nova vida, uma nova realidade, uma vida transformada. Se você não teve essa família dessa forma, Ele te dá uma nova família.
a igreja de Cristo. Ele fez isso para que você pudesse encontrar o seu lugar no mundo. Na família de Cristo a gente consegue servir uns aos outros com os nossos dons. A gente consegue caminhar. Ele deu isso a você. Nós estamos aqui na Igreja das Águas dia após dia caminhando juntos. Caminhando, sendo auxílio para quem precisa. Sendo ajuda para quem necessita, encorajamento. Se alegrando com os que estão alegres, chorando com os que choram. Nós estamos de braços abertos. Se você está chorando sozinha, é porque você quer, porque nós estamos aqui para poder acolher, para poder trazer um pouco de consolo que vem de Deus. Estamos falando de um amor incondicional. Você entende isso? O amor de Deus e o amor que Paulo expressa aqui no texto é esse amor incondicional. Quando Jesus fala no Novo Testamento, ele usa a palavra ágape, um amor traduzido pelo comportamento, pela escolha. Não é sentimento, como eu já falei. É o amor da escolha deliberada. Ele não está mandando alguém ter um sentimento bom por uma outra pessoa. Sentir algo por uma outra pessoa. Ainda mais sentir algo por aqueles que nem merecem, que você ainda acha que aquela pessoa não merece. Veja, não é o que devemos fazer. A gente não pode fazer de conta que pessoas ruins não são ruins, não é isso. Ou nos sentir bem a respeito de pessoas que agem com malícia, que agem indignamente, que vivem uma vida indigna. Mas é que devemos nos comportar bem em relação a essas pessoas. É amar o seu cônjuge e agir para com ele. Por exemplo, de uma maneira conciliadora, quando na verdade você quer dar-lhe uns tapas. Que fique só na mente isso, nunca na ação. Mas a verdade é que muitas vezes a gente está num ponto que você não quer ver a outra pessoa. É amar, é ser conciliar. É receber, muitas vezes, o que não merece. É quebrar um ciclo de eu te desrespeito e você passa a não me amar mais. E aí você me desrespeita mais ainda e eu ajo mais ainda com grosseria. E um ciclo continua. E alguém precisa romper esse ciclo. Eu te desrespeito, mas você me ama. Espera aí, isso está errado. Você tem que agir com grosseria, não. Alguém rompe esse ciclo por uma decisão de amar incondicionalmente. Talvez você tenha descoberto mais ainda depois de casado que o seu cônjuge é uma pessoa difícil, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que opta muitas vezes por se comportar mal. Ou seu vizinho, ou seu colega de trabalho, ou o irmãozinho da igreja, que você pode até não gostar muito dele. Mas independente de tudo isso, eu posso ainda assim me comportar amorosamente. Meus irmãos, isso não é hipocrisia, isso é obediência. É diferente. Você tem se comportado dessa forma? Tem sido, talvez, a pessoa que se comporta mal, que está precisando que alguém se comporte dessa forma com você? Tem andado muito mal-humorado, reclamando, não tem tempo para nada, está difícil. O amor deve ser o princípio de qualquer ação. Certo autor anônimo disse o seguinte: o amor sempre encontra um jeito. A indiferença sempre arruma uma desculpa. Pense nisso e que Deus te abençoe. Poderia ser, né? Você entende? O amor sempre encontra um jeito. A indiferença sempre arruma uma desculpa. Como eu tenho agido? Vamos seguir para a segunda lição. Precisamos entender na segunda lição é que veja só a grandiosidade desse amor. E o que eu preciso entender é que eu sou incapaz de amar verdadeiramente pela minha própria força. Você é incapaz de amar verdadeiramente com a sua própria força.
você não vai conseguir. A vida cristã, ela é vivida pela fé, meu irmão, e não pelas nossas próprias forças. Aqui é preciso observar que cada uma dessas descrições do amor, no versículo 4 a 8, são quase que impossíveis de se viver plenamente. Mas observe, elas são uma expressão da vontade. Um certo autor também disse que caridade e serviço talvez definam melhor o amor ágape do que a definição de amor que se encontra por aí nos dicionários. Então observem, a lista, ela vem, e se você observar bem, são comportamentos. É muito do que amor é e pode ser explicado. Se você observar, ele faz 2 afirmativas no texto para 8 negativas e 5 atributos positivos. Então, às vezes, o amor é mais explicado pelo que ele não é do que pelo que ele é de fato. São 8 negativas que ele bota explicando o que é o amor. Vejam, paciência, mostrar um autocontrole. Bondade, dar atenção, apreciação, incentivo. Humildade, ser autêntico, sem pretensão, sem orgulho. Ou uma frase boa sobre humildade é pensar menos de mim mesmo. Quer dizer, humildade seria, não é pensar menos de mim mesmo, mas pensar menos em mim mesmo. Respeito, tratar as pessoas como se fossem importantes. Abnegação, satisfazer as necessidades dos outros. Perdão, desistir de ressentimento quando enganado. Honestidade, livre de engano, ser verdadeiro. Compromisso, sustentar as suas escolhas. Meus irmãos, resumindo, amor aqui inclui a motivação e a ação. É muitas vezes pôr de lado as suas vontades, os seus gostos, suas necessidades, buscando mais para o bem dos outros. Como isso é difícil. É amar o próximo como expressão de gratidão pelo amor gracioso que Deus derramou na minha vida, que eu também não merecia. É imitar o modelo de Cristo. É caminhar, obedecendo a Ele todo momento, de coração, pedindo esse amor que vem dEle. Porque com as minhas próprias forças, meus irmãos, eu não vou conseguir. Isso se revela para mim de uma maneira bem explícita lá em Lucas 10, né, do versículo 25 ao 37. A gente até ouviu essa semana, né, a parábola lá do bom samaritano. Ela explica exatamente sobre o que seria, né, esse amor, né, esse amor revelado, né. Ali ele chega e fala, quem é o meu próximo? E Jesus diz, o meu próximo é o seguinte. Um homem estava andando, os ladrões chegaram nele, assaltaram, espancaram, ficou quase morto. Passa ali um sacerdote, passa do lado da calçada. Passa ali um levita e também passa pelo outro lado da calçada. Mas quem parou para ajudar aquela pessoa, a pessoa menos esperada, o samaritano, que colocou o amor em ação pelo seu inimigo, porque vinha de Jerusalém esse homem. Esse amor sacrificial, ele envolve dar, gastar, perder, até empobrecer-se pelo bem-estar do próximo. Que é exatamente o que aconteceu. Ele cuidou, ele gastou, ele botou no seu jumento, ele levou para o local, ele cuidou, ele pagou e disse, se ele gastar mais eu volto e pago o restante. É o que 1 João diz lá em 1 João 3, 16, 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Mas se alguém que se considera seguidor de Cristo possuir o suficiente para viver bem, e vendo um irmão em necessidade e não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. A Nova Bíblia Viva, uma tradução muito interessante. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações.
Nós perdemos muitas oportunidades de termos gerais nesse período das eleições, meus irmãos. Quanta imaturidade, quantas oportunidades de expressar amor nós perdemos. Enquanto conversávamos, enquanto discutíamos, quanta amargura, quanto rancor, quanto raiva afetou o coração de muitas pessoas. Os psicólogos que o digam, consultórios cheios, desentendimentos entre pessoas, entre familiares. Enquanto os próprios políticos pelos quais eles estavam brigando, estão vivendo a vida deles. E os eleitores se matando por defender uma coisa, não compreender o do outro, e vice-versa. E é pensando nisso que a gente entende que somos incapazes de viver e de amar verdadeiramente. Dessa forma a gente precisa pedir esse amor que vem de Deus. É um amor que é dele, porque ele é amor, e que no nosso coração ele transforma para que essas relações, para que tudo seja transformado a partir dele e a partir de nós. É um amor de Deus ativo em nós, expressado nas relações de uns para com os outros. E é isso que Jesus diz: os meus discípulos serão reconhecidos se amarem uns aos outros. Através de compartilhar Jesus Cristo, conversar, caminhar, falar sobre Jesus, demonstrar nas atitudes, nas ações, principalmente, porque hoje em dia a gente ouve muito, mas vê pouco as ações das pessoas que demonstram aquilo que elas creem de verdade. O amor ágape, então, frequentemente se manifesta como uma corrente de compaixão, que deve nos levar a perdoar, que deve nos levar a olhar para o próximo, que deve nos levar a olhar para o nosso oponente com compaixão, que deve nos levar a olhar para as pessoas que estão no nosso caminho dia após dia. Muitas vezes são famintos, eu alimento. Muitas vezes são amigos próximos e eu converso com eles. No nosso caminho, a gente encontra muitas coisas. É consolar muitas vezes os que sofrem. Pessoas, amigos próximos, familiares. A gente não se fala mais, mas está em sofrimento. Eu vou lá e apoio. É uma ação. É ajudar muitas vezes quem precisa. É aquela carona, amiga, que você está andando, você vai pegar 3 ônibus e alguém te dá uma carona. Se não fosse por uma carona, talvez eu também não estaria aqui, porque o pastor Jackson que me dava as caronas. Então eu não incentivo, mas se você pegar a carona, você vai viver muita coisa, conhecer muitas pessoas. Meus irmãos, o DNA da nossa igreja fala sobre isso também. O DNA da nossa igreja fala a respeito de práticas que precisamos incluir nas nossas vidas. E eu queria ressaltar 2 práticas: a prática do amor ao próximo e a prática do perdão. Vamos praticar, vamos incluir. Não perder as oportunidades de agir em amor. Hoje é um dia de agir, hoje é um dia de reconciliação. Talvez, de uma mensagem. Poxa, me perdoa. Não é que você vai ser amigo da pessoa, que você vai gostar dela, mas é agir, é uma mensagem, obediência. Senhor, eu não consigo, não tem quem faça. É verdade, você não consegue? Mas se você pedir o amor de Deus, você vai ver coisas acontecendo extraordinárias na sua vida. Amém? E na vida das outras pessoas. Esse é o amor verdadeiro. Precisamos colocar isso em ação, meus irmãos. Ação, amar, agir. Pedir a Deus, através do seu Espírito, que Ele mude a nossa maneira de viver, de enxergar. E pensando nisso, a gente parte para a última lição, que é: ame pela fé. Ame pela fé. Amar pela fé é orar, é pedir e é receber um amor ágape, um amor sobrenatural de Deus na sua vida. Se você não consegue amar com suas próprias forças, como você vai amar? Com o amor de Deus. Mas eu não tenho. Peça, busque, bata e a porta lhe será aberta.
Eu creio nisso. Ele transforma. Várias pessoas eu já ouvi, eu lembro de algumas, de como Deus ajudou a perdoar uma pessoa que ela não falava mais de 15 anos. Mas porque ela conheceu um amor que era maior do que ela conseguia compreender. Porque muitas vezes a gente dá amor, a gente age com a outra pessoa, mas quem recebe esse amor está recebendo algo que é indescritível. É uma coisa que vem de Deus, uma coisa que é divina. Eu me lembro na época da faculdade que eu não tinha nada com aquela pessoa da minha sala, uma menina na minha sala. Eu não tinha nada com ela, tranquilo. Mas ela não gostava de mim. Beleza. O que é que eu posso fazer? E ela não gostava, eu dava para ver que ela não gostava. E aí naquela época eu disse, quer saber? Eu vou fazer contra o que talvez seria o normal, me afastar ou ignorar. Vou decidir agir diferente com essa pessoa. Aí sentava lá, ela chegava atrasada, eu sentava do lado dela, dava meu caderno, o professor já falou isso aqui. Aí ela, aquela coisa, né? Aí estou aqui. Aí fui ali na cantina, comprei uma parada, aí estou aqui comendo, disse, você quer? Não, mas pega um aí. E foram pequenas atitudes, pequenas ações. E é engraçado que eu lembro até hoje o semblante daquela menina mudando. Mas porque eu estava fazendo? Mas moral, eu não queria fazer aquilo. Mas eu decidi fazer. E Deus foi botando amor no meu coração. E eu fui começando a entender um pouco da vida dela. A história, algumas coisas. Tentar caminhar mais no círculo de amizade. E nossa, foi interessante como aquela pessoa para comigo, ela mudou totalmente do início do ano para o final do ano. Ela não chegou a conhecer a Jesus, mas ela conheceu um amor diferente, que ia contra o que ela sentia por mim. Eu pude ter a oportunidade de conversar com ela, e a minha parte foi feita. Eu não quero dizer que isso é um exemplo, que eu sou um exemplo de amor, mas que quando a gente decide amar pela fé, Deus faz coisas sobrenaturais. Amém? Amar pela fé. Enxergar as oportunidades. Agir. Demonstrar. Aproveitar as oportunidades. Quando o amor de Deus estiver em nós, verdadeiramente, pela fé, não enxergaremos mais as nossas diferenças. Seremos movidos por compaixão. Veremos pais perdoando filhos, filhos perdoando pais, famílias se reconciliando, creia nisso. Sendo restauradas, amizades sendo renovadas, restabelecidas pela força do amor de Deus. Jesus pode nos capacitar pela fé. Ele é amor, pelo fato de que sem Ele nós nunca conseguiríamos viver o amor plenamente, em sua totalidade. Ainda assim, com Ele é uma luta diária. Imagina sem Ele. Então, se você não está em Cristo, se você não crê em Jesus, esse é o momento para confiar sua vida nele. Você não vai conseguir, pelas suas próprias forças, viver essa vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados, negar seu egoísmo, seu orgulho, sua sabedoria que passa acima de Deus. Negue isso, se arrependa e confie em Jesus. Dessa forma você pode viver a vida de amor que Ele tem para nós. Mas talvez você já caminha com Ele. Talvez você já caminha com Jesus. Porém, tem vivido uma vida focada em si mesmo. E muitas vezes não tem tempo nem para olhar para o seu próprio cônjuge que está na sua casa. Que dirá na rua, andando por aí, as outras pessoas passando na minha vida. Não consegue olhar para os de dentro de casa. Como é que eu vou olhar para os de fora? É necessário mudar, se arrepender, trocar de caminho. Hoje é dia para que a gente possa mudar, se arrepender dos nossos pecados, retornar para um caminho novo, um caminho de amor pela fé. Se pararmos para ler 1 Coríntios 13 novamente,
substituindo a palavra amor por Jesus, veremos que sem ele nada somos. Vamos ver o texto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver Jesus, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, sem Jesus nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo ou entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, nada disso me valerá. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, nem guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso nos mostra que muitos em sua busca espiritual, que alcançam um enorme conhecimento e entendimento da vida e desejam viver o amor, a fraternidade, a caridade, nunca conseguirão em sua totalidade sem Jesus Cristo. Sem crer nele e a partir dele, não conseguirá viver isso nesse mundo. Podemos amar pela fé, conforme pedimos que o Espírito Santo encha os nossos corações, até transbordar o seu amor, para podermos agir e viver não baseado em nossas próprias emoções, em nossos próprios sentimentos, mas de uma maneira incondicional, através de uma escolha de amar. Mas você pode dizer, mas Henrique, aquela pessoa não merece meu amor. Ela é indigna. Olha só o que ela fez comigo. Olha só o que ela faz todos os dias. Eu não tenho vontade alguma de agir com amor por aquela pessoa. Verdade. Mas pelo contrário, eu posso fazer isso. Eu posso amar e eu faço isso especialmente quando não tenho vontade, porque essa é a forma de amor, de compromisso, de obediência, uma escolha de amar quem não merece, me comportando bem para com aquela pessoa. Jesus fez isso conosco. Jesus fez isso conosco. Experimente e você verá. Creia. O texto termina, meus irmãos, com um ar de esperança. Com um ar de que quando Jesus voltar, aí sim conheceremos e viveremos plenamente todas as coisas. Creia nisso, ele não tarda. A sua volta está perto. Aleluia. Agora só podemos ver e compreender em parte, como o texto fala, a respeito de tudo isso, desse amor, como se estivéssemos observando um espelho, reflexo num espelho embaçado. Mas o dia chegará, quando esse espelho ficará claro e limpo e veremos face a face. Aleluia. Então o versículo 13, ele diz que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, sendo o amor o maior deles. Então, baseado em tudo isso que a gente refletiu, nessa noite nós poderíamos dizer o seguinte: ame pela fé, na esperança de que algo sobrenatural e transformador vai acontecer através da sua ação de amar. Ame pela fé, na esperança de que algo sobrenatural e transformador vai acontecer através da sua ação de amar. O amor, ele é esse grande poder que está ao alcance de todos que creem e que creem em Jesus. O amor mudou o curso da história do primeiro século. Deus deseja operar isso hoje. Ele continua operando isso hoje, porque ele continua vitorioso. É uma grande revolução através da sua vida, através da minha vida, através da igreja, do corpo de Cristo, da igreja das águas, das nossas vidas. É essa revolução de viver um amor incondicional, baseado na fé e não pelas minhas próprias forças. Nada pode vencer o amor de Deus. Agindo assim, poderemos dizer que realmente o amor venceu. Só dessa forma.
Não confiando, não colocando as nossas esperanças nas mãos de políticos, de homens, de pessoas, mas colocando as nossas esperanças nas mãos daquele que reina soberano sobre todas as coisas e continua reinando, Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, meu irmão, é ação, é agir, eu te desafio. Eu te desafio a, nessa noite, viver essa revolução do amor. Faça uma lista. Talvez você não consiga fazer agora. Talvez você lembrou de algumas pessoas. Mas faça uma lista. Comece isso colocando no papel, na agenda, no note do celular. Tem gente que funciona só no celular, né? Faça uma lista. Eu te desafio a criar uma lista. A colocar nessa lista o nome de algumas pessoas. Ore, peça a Deus, bote o nome de algumas pessoas. Para você amar pela fé. Pode ser que essas pessoas, e de preferência você não goste, ou ela não gosta de você. Mas já pensou que você pode também colocar nessa lista você mesmo? Já pensou que essa pessoa também pode ser você, que não gosta de você mesmo? Pois não se ama e precisa também viver esse texto de 1 Coríntios e de se enxergar como Deus te enxerga, pedindo o amor de Deus na sua própria vida, para amando a si mesmo poder amar o próximo. Pense nisso. Coloca na lista aí também lugares em que você precisa viver dessa forma. Escolha agir em amor. Compartilhe Jesus através de palavras, mas principalmente em ação. Quando errar, porque você vai errar, reconheça a sua falha. Peça perdão para o outro. Caminhe, continue um caminho de graça, demonstrando compaixão, agindo contra o que deveria ser feito. Ore e peça esse amor de Deus pela fé. E creia que Ele derramará isso na sua vida e vai inundar a sua vida de uma maneira que você transborde esse amor e vá molhando todos que estão à sua volta. Quem sabe alguns até se afoguem nessa água de amor que vai vir de você. Águas de amor. Amém. O amor só vencerá de fato se em nossos dias nós, cristãos, se dispusermos a viver o cristianismo de verdade, para a honra e glória de Deus, só dessa forma. Por isso eu queria convidar você a orar nesse momento. Feche os seus olhos, reflita, pense na lista, pense nesse amor, pense em como Deus pode transformar um ambiente, uma pessoa, através de você. Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua palavra, que ela é viva e nos desafia até hoje. Nos confronta com aquilo que conhecemos desse mundo, que sabemos, que vemos. Senhor, nós não queremos amar dessa forma, porque somos pecadores, porque queremos viver no nosso próprio mundo. Senhor, nós não queremos amar quem não merece amor, mas o Senhor fez isso por mim. O Senhor fez isso por nós. Esse amor que eu não consigo entender, Jesus, coloca na minha vida. Coloca na vida da tua igreja. No coração de cada pessoa, Senhor. Olhar para um oponente e poder saber como agir. Jesus, derrama isso na tua igreja através do teu Espírito. Inunda os nossos corações um amor que vai transbordar. Águas de amor espalhados pelo nosso bairro, pela nossa família, pela nossa cidade. Vem com o teu Espírito, transforma a minha vida, transforma as nossas vidas. Nós não conseguimos, Senhor, com as nossas próprias forças. A tua palavra diz que se nós pedirmos, o Senhor nos ouvirá. Que nós poderíamos fazer coisas maiores do que teu filho. Por favor, nos ajuda na nossa fraqueza.
Coloca amor nas nossas vidas para olharmos para as outras pessoas como o Senhor olha para elas. Para nos amarmos como o Senhor olha para nós. Da maneira que o Senhor nos reconhece. E que dessa forma possamos ver vidas transformadas. As nossas vidas também transformadas. E a realidade sendo mudada com a revolução do teu amor. Só do teu amor. De mais nada, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.